depois de preso, Robert Stroud acabou cometendo um outro homicídio dentro da prisão. Um homicídio de um agente penitenciário. Você vê como ele era grosso, rude, uma pessoa sem nenhuma habilidade num relacionamento interpessoal. E por esse segundo crime, ele foi condenado à prisão de morte, à pena de morte. Isso há muito tempo nos Estados Unidos. Robert Stroud, com a mãe, fez uma campanha, uma mobilização junto a políticos, esposas de políticos, e conseguiu converter a pena de morte em prisão perpétua. Só com um detalhe: o juiz que decretou a pena de morte determinou o confinamento dele até a execução da pena de morte. Quando o presidente converteu a pena de morte em prisão perpétua, não disse nada a respeito do confinamento. E Robert Stroud ficou condenado a um confinamento perpétuo. Confinamento perpétuo. Ele passou a maior parte da vida dele confinado. Imagina aí essa pessoa, confinamento, mais de 40 anos. Ficou mais de 50 anos preso, até a morte dele, em confinamento. Foi pior, muito pior do que o confinamento. É muito pior do que a pena. Foi muito pior do que a pena. E um belo dia, acho que vocês conhecem o filme que relata parte da história de Robert Stroud, né? O Homem de Alcatraz. Um filme de 62, eu assisti esse filme, eu era adolescente. E um belo dia Robert Stroud encontra um pardal. Né? E a partir daquele pardal ele começa a cuidar do pardal, criar o pardal. Depois ele treina o pardal. Não sei se você se lembra, para quem assistiu o filme, ele treina o pardal e consegue ter uma habilidade com os pássaros. A partir desse treinamento com o pardal que ele encontrou ao acaso, ele começou a ler para cuidar das doenças desse pardal, e depois foi canário, ele começou a criar canário, começou a fazer parte da associação de canário, descobriu várias doenças aviárias, passou um sujeito que só tinha o primário, começou a pesquisar cientificamente, fazendo pesquisa de base científica, fez várias descobertas, aprendeu alemão, francês, escreveu um dos livros que se tornou referência para tratamento aviário, não só de canários, mas aves domésticas em geral. O livro dele é referência. A partir desse pardal que caiu lá na cela dele. O fato é que depois de uma reforma no sistema federal americano, houve a proibição de que apenados tivessem suas celas canários. Ele tinha vários, centenas de canários na cela dele, já que ele era um criador e escritor do assunto e referência nos Estados Unidos nesse tema, né? Só que ninguém sabia que ele estava preso em uma prisão de confinamento perpétuo. A partir de quando a lei foi derrubada, quando foi instituída essa regra geral proibindo-se ter animal doméstico dentro da cela, Robert Stroud se revelou publicamente
que aquela pessoa, Robert Stroud, conhecido, autor de livros, na verdade era um cara que estava preso. E houve novamente uma campanha nos Estados Unidos para que fosse permitido ele continuar cuidando dos canários dele. Os Estados Unidos, o governo americano acabou cedendo, permitindo que Robert Stroud continuasse criando os canários, mas fazia isso sem receber nenhum lucro. Fazia isso como se fosse parte do, vamos dizer, como ele diz, né, no filme tem uma frase bem interessante que ele diz: o governo americano entrou agora para o negócio de canários. Parece que é isso, né? O governo americano entrou agora para o comércio de canários. O governo americano, frente à pressão popular, né, que surgiu em torno disso, acabou cedendo novamente, permitindo que Robert Stroud, como eu disse, continuasse com essa. Ele se casou com uma pessoa, enfim, montou uma empresa, a história é bem longa. Também no filme conta todos os detalhes a respeito de quem é essa pessoa magnífica, que já é baseado em um livro, inclusive. Mas o que eu queria trazer aqui é o fato de que, posteriormente, Robert Stroud é transferido da prisão onde estava para Alcatraz, daí o nome do filme, O Homem de Alcatraz, porque tem uma referência que Alcatraz é conhecido como a Ilha dos Pássaros, e aí tem toda a referência ao Birdman, que é o nome do tipo do filme nos Estados Unidos, é Birdman of Alcatraz. E depois, né, indo para Alcatraz, ele não pode mais cuidar dos seus canários. Aí ele deixa, né, o assunto dos pássaros e vai tratar dos homens engaiolados. Vai fazer uma pesquisa sobre o sistema penitenciário americano. E consegue fazer um apanhado, publica um livro, 100 anos de história de corrupção do sistema penitenciário americano. Depois disso ele ainda vem publicar outro livro. Esse livro foi considerado proibido, né? Foi considerado proibido. Foi confiscado dele. Que ele relatava, né, essas questões envolvendo o cárcere, a corrupção no cárcere, principalmente no sistema federal. Ele fez um levantamento histórico do sistema federal americano de prisão. Então, nós estamos aqui, né, nós não podemos deixar de encontrar todas essas histórias de Robert Stroud muito semelhantes a Newton, né? Principalmente pelo seguinte: Robert Stroud, toda vez que estava para conseguir o livramento condicional, acontecia uma coisa na vida dele que ele ficava preso. Em um dos momentos inimaginável, a mãe dele pediu para ele continuar preso. Quando ele estava prestes para ter uma liberdade condicional, a mãe, enciumada porque ele estava tendo um relacionamento com uma mulher que montou uma empresa para explorar os remédios de canário. Era uma empresa que não dava lucro para ele, mas que ele fazia por amor aos passarinhos. E a mãe chegou a pedir para que ele ficasse preso e ele continuou preso. E a vida dele é essa vida, do sujeito que ficou, né, quase, praticamente, ele ficou, acho que ele não chegou a sair da prisão, ele passou o confinamento a vida dele inteira, escreveu, publicou, aprendeu a se tornar gente, vamos dizer assim. Mas tem uma frase do filme que aí eu acho que
Eu até guardo essa frase que eu acho muito semelhante. Eu gostaria de dizer, esperar um momento adequado para dizer a Milton, mas nunca chegou, eu acho que hoje chegou. Um momento em que o diretor, em uma conversa com um professor universitário, ele pegou o livro Sobre os Pássaros, o primeiro livro de Robert Strauss, diretor do presídio, e deu a um professor universitário com quem Robert Strauss dialogava e conversava. E o diretor pergunta o seguinte, a frase é mais ou menos essa, é uma das frases de cinemas que eu mais gosto. É bobagem ou tem algum valor? Eu queria saber, e aí? Joga o livro assim, isso é bobagem que ele escreveu ou tem algum valor? O professor diz, está longe de ser bobagem. Acho que Milton pode continuar essa história, né? E a gente, eu já estou mais do que convencido que essa história de Milton, né, está longe de ser bobagem. Queria aqui programar para fazer a apresentação de quem é Milton, como é que ela encontrou Milton.